Mas antes de começar a caminhar com vocês pela estrada, pelo deserto, com Abraão e com Deus, eu quero fazer algumas considerações com vocês para vocês entenderem da onde é que Abraão, até então Abraão, estava saindo atendendo ao chamado do Senhor. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, que nós entendamos essa noite, é que a cidade de onde ele estava saindo era uma cidade-estado, uma cidade da antiga Suméria. Cidade-estado é aquela cidade que ela tem status de país, aquela cidade que tem toda uma organização, toda uma estrutura capaz de viver por si só. Era uma cidade onde o rei morava nela, e dali emanava todas as leis, todas as ordens. E quem estava naquele ambiente, naquela civilização, desfrutava de um conforto que em outros lugares certamente não desfrutaria. A segunda coisa que eu preciso que você entenda, que esta cidade de Ur, o padroeiro da cidade era o deus Naná. Não é aquela Naná que a gente conhece não, é o deus Naná, que era uma divindade lunar, tá? Uma divindade lunar suméria. E o nome da cidade deriva da origem desse nome, e do nome Urim, que é morada de Naná, Naná com 2 N's. Terceira coisa que eu preciso que você entenda, que nesta cidade existia um grande templo, que era o templo de Zurigate. Era um templo muito suntuoso, onde ali era feito todos os trabalhos, todos os rituais para esse deus lunar. Esse templo era tão grande, mas ele era tão grande que ele tinha de extensão 1.200 metros de comprimento por 800 metros de largura e tinha uma elevação de 20 metros de altura. Tamanho era o tamanho desse templo, tamanho era a importância dele para essa sociedade. E é muito importante saber que na Suméria, para o rei de Ur dos Caldeus, o templo do deus Naná, ele era mais importante do que o próprio palácio do rei. Eles eram tão voltados para o mundo espiritual que primeiro se construía o templo, primeiro se dedicava tudo ao templo, para depois fazer alguma coisa para o rei. E aí você começa a entender o porquê que Deus queria tirar Abraão daquele lugar. E esse grande templo Zigurate, ele foi construído 20 séculos antes da vinda de Cristo. 20 séculos antes da vinda de Cristo. E aí você perceba que já 2.000 anos antes da vinda do Senhor, Deus já estava preparando a chegada do seu Filho. Deus estava preparando uma condição favorável para que o Evangelho fosse introduzido na humanidade e essa graça eternal, essa graça salvadora chegasse às nossas vidas. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Outra coisa que eu preciso que você entenda é que os caldeus, esses homens da onde Abraão sai, o povo da antiguidade, é o mesmo povo que deu origem ao povo árabe, que ocupava a região sul da Mesopotâmia, chamada Caldeia, que hoje, atualmente, é a Síria, o Iraque e a Turquia. E aí você entende, dentre muitos motivos, pelo qual ainda até hoje há uma divergência grande entre os israelitas e os árabes. Porque Deus queria que o seu povo fosse separado de toda aquela idolatria que havia naquele lugar. O que mais que eu preciso falar para você entender de onde Deus está tirando Abraão? Aquela região, havia uma civilização muito próspera. Não pensa que era só coisas ruins. Havia também uma renúncia por parte de Abraão, porque aquela cidade era muito próspera. Próspera na agricultura, próspera na medicina, era próspera na produção de cerâmicas e de outros materiais. E o próprio pai de Abraão, o Terá, era produtor de artesanatos, de artefatos de cerâmica. Ele produzia estatuetas.
Na família de Arão, havia essa prática de produzir estatuetas, santos, né? Vamos colocar aqui, santos, estatuetas, para que pessoas se curvassem a esse, não somente a esse deus Naná, mas outros deuses que aquele povo sumério adorava. Um outro costume que era meio bizarro, mas que acontecia no meio daquele povo. Os mortos, eles tinham o costume de sepultar os seus mortos no interior das suas casas. Porque achava que com aquele corpo ali, a presença da pessoa se perpetuava no ambiente. Então, costumavam a sepultar os seus mortos no interior da sua casa. E por conta disso, o que vai acontecer? Muitas das vezes, as pessoas pegavam a pessoa que estava morrendo, dependendo das posses dela, tudo aquilo que ela podia levar para a sua sepultura, ela levava. Colocava ali enrolado, geralmente a pessoa era enrolada no tapete, falam muito do tapete persa, né? Enrolava no tapete, muito chique, muito bonito, dependendo das posses da pessoa, e junto daquela pessoa era colocado as suas joias, os seus pertences, a sua riqueza, porque acreditava-se, a coisa era tão séria, era tão voltada para os experimentos espirituais, para as práticas espirituais, que acreditava-se que a pessoa ia para a eternidade e levava as suas riquezas consigo. Então era nesse ambiente que Abraão vivia. Era nesse ambiente que Terá vivia. E era desse ambiente que Deus precisava tirar Abraão para realizar o que ele queria realizar por meio da vida dele. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ouvir falar sobre uma rainha chamada Puabe. Rainha Puabe. A rainha Puabe, quando ela foi sepultada, por exemplo, todas as riquezas, todas as joias que ela recebeu em vida, ela levou para dentro do seu caixão. E a rainha Puabe foi sepultada. Sabe qual foi o extremo da morte da rainha Puabe? Muitos dos seus servos, muitas das pessoas dos escravos, muitas das pessoas que trabalhavam para ela, foram sepultados vivos junto com a rainha Puabe. Porque acreditavam que era honroso, que do outro lado da vida teria-se vantagens em estar se entregando em vida para continuar ajudando aquela pessoa que era endeusada ou era muito próspera aqui nessa vida. Então a rainha Puabe, quando ela morre, ela não somente leva as suas joias, mas leva muita gente com ela para a sepultura. Então era nesse ambiente que Abraão vivia. E Deus queria tratar algo com ele, fazer algo através da vida dele. Então Deus vai chamá-lo para um mundo diferente desse. E aí você vai estar perguntando para mim assim, ou você está perguntando para si mesmo nessa noite: poxa, se Abraão vivia num ambiente como esse, se era costume da família, se era costume daquela civilização viver num ambiente como esse, impregnado de ocultismo, impregnado de práticas espirituais que eram contrárias à vontade de Deus, se o próprio Abraão, com certeza, em muitos momentos da sua vida, participou de rituais como esse, por que é que Deus agora vai escolher Abraão no meio de tanta gente ali em Ur dos Caldeus? Não te passa isso pela cabeça? Por que Abraão? Como muitas vezes você pode perguntar assim: por que Deus me escolheu? Por que eu estou aqui? Tanta gente no mundo, por que Deus escolheu a mim para fazer tal coisa? Por que Deus escolheu a mim para fazer a diferença na minha família? Por que Deus escolheu a mim para mudar a história da minha parentela? Porque não foi isso que Abraão fez? A partir de Abraão, Deus muda a vida não só dele, a trajetória não só dele, o futuro não só dele, mas de todo aquele que, pela fé, se aproxima de Deus. Uma das respostas para essa situação, e essa não é a única, porque ao longo do ano nós vamos tratar sobre muitas peculiaridades na vida de Abraão, mas hoje eu quero tratar de uma com você: fidelidade. Uma característica marcante na vida de Abraão.
algo que chamou a atenção de Deus para Abraão foi a sua fidelidade. Diga comigo, fidelidade. E perceba que se tem uma coisa que Deus ama no homem, quando digo homem, o ser humano, é a pessoa que é capaz de se manter fiel, independente das circunstâncias. Por que fidelidade? Porque a fidelidade foi uma das características marcantes na vida de Abraão, no sentido de, se ele vivia numa terra onde havia muita idolatria, muito ocultismo, havia cultos sexuais às entidades espirituais. Certamente, naquela cidade, a prostituição ela era liberada, o adultério era liberado, e independente dessa situação, Abraão, ele decidiu em seu coração permanecer fiel à sua esposa. Qual era o nome dela? Sara, que até então era Sarai, princesa. Então, apesar de viver numa sociedade corrompida, numa cidade que cultuava deuses, que liberava a prática sexual ilícita, embora vivesse num ambiente onde o culto, os cultos sexuais, cerimônias sexuais, eram tidos como culto a determinados deuses, tendo uma esposa que era estéril, Abraão decide em seu coração permanecer fiel à sua esposa. E aí Deus olha para aquela situação. O que vocês acham que Deus pensou? Se esse homem, ele é capaz de viver numa terra idólatra como essa, se esse homem casado com uma mulher que não pode lhe dar filho, se esse homem vivendo uma vida de frustração pessoal pode permanecer fiel à mulher que ele escolheu para viver, possivelmente ele será um bom servo, ele será um servo fiel se eu chamá-lo, se eu me apresentar para ele e se ele fizer revelações na vida dele. E aí eu quero chamar a tua atenção para uma coisa nessa noite. Pergunte para você mesmo o que é que Deus viu de lindo em você. O que você chamou a atenção do Senhor? Por que é que Deus escolheu você para fazer essa jornada? Por que é que Deus escolheu você para viver o sobrenatural dele? Porque Deus não chama ninguém à toa. Diga para o teu irmão, Deus não chama ninguém por nada. Sempre há alguma coisa em nós que chama a atenção de Deus. Por mais que você ache, eu não tenho nada de valor, não há nada em mim que chame a atenção de Deus. Tem, porque senão Ele não teria chamado. Por que você acha que às vezes tem duas pessoas que vivem numa vida de periculosidade? Uma é alcançada e a outra se perde, a outra morre. É porque Deus conhece o coração da pessoa. Porque Deus sabe que a determinada pessoa, se Ele falar com ela, quando Ele se manifestar para ela, Ele vai fazer a diferença aonde Ele for plantado. Então Deus, conhecendo o coração de cada um de nós, Ele faz as suas escolhas. E isso eu posso afirmar para você nessa noite. Deus escolheu você para viver o sobrenatural do Senhor. Toca no ombro do seu irmão e diga: Deus escolheu você para viver o sobrenatural. Aleluia. Então Deus sabia que Abraão, assim como era fiel à sua esposa, ele seria fiel ao seu Senhor. E aí Deus elege ele para cumprir uma obra. Só que antes da pessoa ser eleita, primeiro ela precisa passar pela área da candidatura. Ela precisa ter algo que seja valoroso para Deus, para que Deus possa aprovar no seu coração. E eleito é aquele que, tendo passado pelo processo da escolha de Deus, é aprovado. E o Senhor Jesus mesmo disse para cada um de nós que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Isso está lá em Mateus capítulo 20, no versículo 16, ou Mateus 22, verso 14. Porque em meio à multidão de pessoas que você conhece, em meio à quantidade enorme de pessoas que você sabe que existe no mundo, Deus libera a sua palavra sobre muitos corações, mas são algumas pessoas, e dentre elas está você,
que Deus disse assim: você está aprovado porque em você existe uma marca que em outras pessoas eu não encontrei. Em você existe um requisito que em outras pessoas eu não encontrei. Em você há um direcionamento, em você há uma perspectiva que em outras pessoas eu não encontrei. Eu botei você na prova, e na prova que você passou, você foi aprovado, e por isso agora eu vou usar você para fazer algo novo sobre a face da terra. Chamado, provado, aprovado, e agora você vai viver o sobrenatural de Deus. Só que, além da fidelidade que era uma das marcas na vida de Abraão, havia uma formação pessoal dele. A sociedade que Abraão vivia era uma sociedade muito desenvolvida. E ele vivia numa civilização onde eles eram mestres na astrologia, mestres na agricultura, mestres em matemática, mestres na medicina. E com isso, Abraão tinha uma necessidade de saber mais de Deus. Porque quanto mais ele estudava, quanto mais se revelava coisas maravilhosas para ele, ele mensurava assim, eu raciocinando, eu pensando: se nós conseguimos desenvolver um calendário, se nós conseguimos fazer menção das estrelas, sabemos ordenar as coisas de acordo com o calendário lunar e o calendário solar, se existe uma estrutura do universo, existe alguém que controla todas essas coisas. Então agora eu entendo que Abraão, no seu interior, ele estava muito conhecedor das necessidades, das coisas do seu tempo, da sua civilização, da cultura do seu povo, mas em seu coração ele desejava conhecer um pouco mais de Deus. Ele não estava conformado apenas com aquilo que estava aparente ou revelado a ele. E Deus, quando olha para alguém que não está conformado com aquilo que ela está vivendo, mas ela sabe que Deus tem algo melhor para ela, algo maior para ela, Deus encontra um campo fértil para fazer algo sobrenatural. E é isso que está acontecendo na vida de Abraão. É isso. Havia uma característica dele que chamava a atenção de Deus, e havia a inconformidade no seu coração, porque ele queria saber mais da parte de Deus. Eu te pergunto, o que é que te traz aqui hoje? O que é que movimenta você hoje? Não é querer mais de Deus? Porque se não fosse para saber mais de Deus, conhecer mais de Deus, você não estaria aqui. Concorda? Você estaria numa pizzaria, numa churrascaria, numa praça, passeando por aí, né, vendo televisão. Mas por que você está aqui? Porque você deseja conhecer mais de Deus. Diga para o teu irmão, então receba mais de Deus. Aleluia. Abraão queria saber mais de Deus. E uma coisa que Abraão ainda queria saber com certeza. Lembra da rainha? Poabe. Rainha Poabe. Lembra da rainha Poabe? Que levou para o seu caixão, que levou para o seu túmulo todas as suas riquezas e um punhado de gente com ela. Eu imagino que Abraão queria saber para onde essa mulher foi. O que acontece do outro lado? Não era essa a tua curiosidade? Porque essa era a minha curiosidade no passado. O que acontece do outro lado? Primeira coisa que eu queria, eu falava, eu não quero ir para o inferno. Não é justo eu ir para o inferno, eu sou bonzinho. Eu sou bom filho, eu sou bom pagador, eu sou bom cidadão. Não é justo eu ir para o inferno. Mas se não é para ir para o inferno, para onde é que eu vou depois da morte? E Abraão tinha essa necessidade, ele queria conhecer, ele era fiel, ele queria conhecer mais de Deus, ele queria saber o que acontece lá do outro lado. Porque a astrologia, a matemática, não respondia todas as suas necessidades pessoais. E é aí que Deus se apresenta. Porque quando nós queremos conhecer além daquilo que o homem natural sabe, somente Deus pode tirar de nós essa
dúvida. Quando nós queremos viver algo sobrenatural, a ciência moderna, nem mesmo a ciência moderna, nem toda a cultura do homem pode nos levar a viver o sobrenatural de Deus. É nesse campo que Deus começa a trabalhar no coração de Abraão. Você é fiel? Você me ama? Você quer saber mais de mim? Então eu vou me revelar a você. Assim como o Senhor me traz aqui nessa noite para dizer para você, Deus vai se revelar a você. Você crê nisso? Deus vai se revelar a você, se você quer conhecer mais de Deus. Só que a gente fala da saída de Abraão para a terra prometida, para o lugar que Deus ia mostrar. Amém? Só isso está lá em Gênesis capítulo 12. Só que antes de chegar no capítulo 12, vocês vão perceber que Abraão já tinha feito uma saída. No capítulo 11, lá no capítulo 11 de Gênesis, no verso 31, está escrito assim: E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. O que vocês percebem aqui? Abraão está saindo da terra dos caldeus, mas obedecendo a quem? Obedecendo ao Pai. Além de ser temente a Deus, querer conhecer mais de Deus, ser fiel à sua esposa e automaticamente, posteriormente, a Deus, ele era obediente aos seus pais, ao seu pai. A palavra não fala que Naor, o segundo filho de Terá, saiu com ele. Sim ou não? Não fala. Terá resolve sair da terra de Ur, porque o seu filho Terá havia morrido, seu filho Arã havia morrido, mas Naor não sai com ele. Quem é que sai? Abrão. O que isso chama a minha atenção? Deus ama com amor diferente aquele que é obediente, aquele que entende que enquanto está debaixo de uma autoridade, ele precisa observar aquilo que aquele que está acima dele determina para a sua vida. E agora ele vai sair daquela terra em obediência ao seu pai, em conformidade com o seu pai, para ajudar o seu pai, para participar da dor do seu pai. Porque Terá estava o quê? Em luto. Eu aprendo uma coisa aqui agora, e quando eu tenho alguém no meu ciclo de convivência que está passando por dor, algumas vezes Deus vai observar se eu vou ser capaz de ajudar essa pessoa nos dias das dores. Por que Naor não foi? Somente Abraão foi, porque ele tinha capacidade de obedecer, andar debaixo de autoridade e se conduzir da dor do seu pai. E nessa caminhada, olha o versículo 28. E morreu Arã, seu pai Terá, ainda. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Esse era o motivo, presta atenção, hein? Esse era o motivo que levou Terá a sair da sua terra. E aqui eu aprendo, meditando nessa palavra, eu comecei a pensar em quantas das vezes eu, ou você, ou alguém que você conhece, já sentiu a necessidade de sair do local do seu comodismo, do seu conforto, por causa de situações que estávamos vivendo e que estava trazendo muita dor ao coração. Talvez no passado seus pais, ou mesmo você, tenha tomado uma decisão de mudanças, movido por uma perda irreparável.
uma desilusão profunda na alma, uma situação desesperadora, onde a única coisa que se queria era sair do lugar que te lembrava da sua perda, que estava fazendo mal à sua alma, fazendo a sua alma ficar doente, e todas as lembranças presentes só aumentavam a dor do seu espírito e o sofrimento da sua casa. E aí, houveram momentos que você ou seu parente, seu pai, sua mãe, fez você sair do local onde você estava, porque simplesmente queria se livrar da dor que estava vivendo. Mas quando a gente sai do nosso local em direção a alguma coisa que o nosso coração está pedindo, mas sem a direção de Deus, certamente a gente não consegue completar a nossa jornada. Foi o que aconteceu com Terá. Isso era a busca que Terá tinha pela paz de espírito e o conforto da sua alma. Só que sem a bênção de Deus, sem a direção do Senhor, ele não conseguiu completar a sua jornada. E diz a palavra que depois, com 205 anos, Terá morreu, sem chegar a lugar nenhum. Porque ele sai de Ur para ir para Canaã e morre em Arã. Porque quando ele chega em Arã, ele encontra uma cidade onde tinha o nome de quem? Do seu próprio filho. E aquilo ali vai estagná-lo. E ele vai perder o ânimo, vai perder a alegria, vai ficar ali tentando viver algo que nunca mais poderá ser vivido. O que é que eu aprendo com isso? Se uma situação na sua vida, no seu parente, está causando dor ao ponto da pessoa dizer assim, eu vou largar tudo, eu vou partir para um lugar que eu não sei aonde é, eu vou fazer alguma coisa que está trazendo, que eu acho que vai trazer conforto à minha alma, diga para essa pessoa, se você não tem a direção de Deus, não saia da sua posição. Se você não tem a direção de Deus, não vá para onde você não sai, porque quando o homem sai sem a direção de Deus, a consequência disso é morrer no meio do nada. E tudo que Deus quer para nós, tudo que Deus diz para nós essa noite, não saia daqui sem a direção do meu espírito. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Então, Terá agora vai estar morto. Com Terá morto, o que vai acontecer com Abraão? O que ele poderia fazer? Voltar para a terra dos seus antepassados. Concorda comigo? Ele sai em obediência a quem? Ao seu pai. Para cuidar do seu pai. Se ele não tivesse temor no coração, se ele não tivesse anseio em buscar o Deus que ele sabia que existia, ele teria voltado para onde? Para o meio da sua civilização. Mas agora, lá no capítulo 12, Deus vai se apresentar para ele, vai fazer a chamada pessoal para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, Terá, sai da parentela dele, da casa dele, para ir para onde? Canaã. Ele chega lá? Não chega, porque ele não tinha direção de Deus, mas agora Deus vai se revelar. Ele fala assim, você vai sair, você vai dar continuidade a essa jornada, e eu vou caminhar com você. É diferente. Agora Deus se revelou. Diga para o seu irmão, até aqui, talvez você tinha andado sem a direção de Deus, mas agora Deus está dizendo, eu vou andar com você. E aí tudo fica diferente, porque agora é Deus que está mandando. Ele não está mais obedecendo a ordem do seu pai ou de qualquer outro parente. Presta atenção numa coisa aqui, quando a gente anda com alguém para agradar a pessoa, e que Deus não está mandando a gente fazer aquilo, sabe o que aquilo vira na vida da gente? Fardo, perda de tempo, cansaço, enfado, tristeza, angústia. Só que quando Deus manda a gente sair, quando Deus manda a gente caminhar, aí não tem cansaço, aí não tem enfado, aí não tem perda, aí tem o quê? Diga comigo, sucesso. Sucesso na vida espiritual, sucesso na vida familiar, sucesso na vida com a família, sucesso na vida profissional, porque Deus está no negócio. Diga para o teu irmão, Deus está neste negócio. Aleluias. Aleluias.
sai da tua parentela, sai da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Este foi o primeiro teste de Abraão. Ele teria que sair da casa pagã, ele teria que sair da casa do seu pai, teria que sair dos seus costumes, largar os seus amigos, a fim de deixar tudo para trás. Não tem como Deus fazer o que Ele quer fazer na vida da gente, se nós não tomarmos a decisão de deixar tudo aquilo que era limitador na nossa vida para trás. Às vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus. A gente, que eu digo o ser humano de uma forma geral, ele quer viver o sobrenatural de Deus, mas ele não quer deixar de lado as tradições do passado, aquilo que era comum, que era vantajoso para ele. E agora Deus vai falar com Abraão assim: se você quiser, se você quer me conhecer, eu te digo que você tem que largar os teus costumes do passado. Sua entrega a Deus significava separação do seu mundo. E o plano divino exigia a sua saída daquele lugar. Porque enquanto estivesse naquele lugar, olha o que aconteceria. O Senhor não poderia lapidá-lo de acordo com a sua vontade, enquanto ele estivesse sujeito às influências daquela sociedade. É por isso que Deus nos manda, quando Deus quer fazer algo na vida da gente, Ele nos manda se separar. Não tem como Deus fazer o sobrenatural na vida de ninguém enquanto estiver participando de coisas que não agradam a Deus. Enquanto estiver sob influência de pessoas que não têm Deus como Senhor da sua vida. Enquanto estiver convivendo com pessoas que não servem ao mesmo Deus que eu e você servimos. O Deus que nós servimos é um Deus que quer exclusividade. Diga para o seu irmão: Deus quer ser exclusivo na tua vida. Aleluia! Ele não dá o lugar dele para ninguém. E eu lembro que as irmãs aqui da igreja, dias atrás, estavam falando sobre prostituição espiritual. Se nós temos a Deus, mas comungamos com alguma coisa que seja impura, isso é prostituição espiritual. E lá em Ur dos Caldeus havia muita prostituição espiritual. Eles serviam ao Deus que mais favorecia. Era aquilo que era vantajoso para o momento. O relacionamento era com quem lhe dava alguma vantagem. Mas Deus queria que Abraão se relacionasse somente com ele, porque se ele se relacionasse somente com Deus, Deus iria revelar a ele o sobrenatural. Aí eu pergunto para você que hoje: você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer viver o novo de Deus? Você quer conquistar aquilo que ninguém jamais conquistou? Deus exige separação de cada um de nós. Deus queria transformar, lapidar, preparar Abraão para o sobrenatural, para ele se tornar o que? Pai de multidões. Mas para ele ser pai de multidões, ele tinha que ser filho de um único Deus. Tem uma única marca, uma única característica, uma única adoração, uma única convivência, um linguajar diferenciado. Seu modo de se vestir tinha que ser diferente, seu modo de se proceder tinha que ser diferente, seu modo de tratar com dinheiro, com lucros, tinha que ser diferente, a maneira de encarar as coisas da vida tinha que ser diferente. É por isso que ele vai tirar ele lá de Ur dos Caldeus, aquele povo ali que era muito culto, tinha muita capacidade, mas a cultura, aí Paulo fala que a letra mata. Quanto mais a pessoa fica culta, isso não é porque você não possa adquirir cultura, mas normalmente pessoas que têm muita cultura, às vezes, ela acha que ela é senhor da vida dela. E aquele povo era muito culto, formado, catedrático em várias ciências, na astrologia, na matemática, ali havia os melhores médicos. Só que toda essa cultura, todo esse conhecimento afastava eles de Deus. Não é que Abraão também não era cultuado, não é isso. Abraão era uma pessoa muito culta também, muito preparada para a vida, mas no coração de Abraão havia um desejo de conhecer alguém que era superior a todas essas coisas. Então, ter cultura, ter formação não está errado. Agora, acima de todas essas coisas, a gente precisa colocar Deus em primeiro
lugar na nossa vida. O nosso Deus não pode ser nosso conhecimento, o nosso Deus não pode ser nosso dinheiro, o nosso Deus não pode ser o nosso relacionamento, o nosso Deus não pode ser as nossas amizades, o nosso Deus não pode ser o Deus da hora, o santo do dia. Quem tem que dominar a nossa vida não é o horóscopo da data, mas é Deus, o autor e consumador da nossa fé. E enquanto Abraão não saísse daquele povo, daquela cultura, Deus não tinha como fazer o que ele queria fazer na vida de Abraão. Talvez Deus ainda não tenha feito na tua vida, Deus ainda não tenha feito na vida de muitas pessoas que você conhece, aquilo que ele mesmo planejou, porque ainda precisa sair do local da sua comodidade. Precisa largar aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Diga para o teu irmão, Deus quer te lapidar. Deus vai te fazer novinho, novinha para a glória dele. Eu creio. Até o final do ano as pessoas não vão te reconhecer, porque nós vamos dissecar esta palavra. Nós vamos sair daqui formados em Abraão. Acredite, nós vamos até o final do ano estar formados em Abraão. E nós vamos viver tudo aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Isso começa agora. Agora. Porque assim como Deus estava lapidando Abraão, assim como Deus estava separando Abraão para coisas maravilhosas, para vitórias jamais alcançadas por alguém, eu declaro que Deus está separando você nessa noite para viver o sobrenatural do Senhor. Eu posso ouvir um amém para essa palavra? Deus queria lapidá-lo, sim, mas antes de cumprir a promessa, Deus queria ensiná-lo, preste atenção nisso, Deus queria ensiná-lo a viver na dependência da fé, nas promessas de Deus. Isso era fundamental para criar uma nação forte, invencível, inabalável. Você quer que a sua casa seja invencível? Você quer que a sua casa seja inabalável? Primeira coisa a fazer agora é andar na fé do Senhor. Uma coisa que eu tenho falado sempre aqui, e eu aprendi isso ao longo da caminhada, às vezes a gente quer que as pessoas mudem, porque fulano tem que mudar, lá em casa as coisas têm que ser do jeito que eu planejei. Vou dizer de novo, nós não mudamos ninguém, a gente muda, a gente entra na posição, a gente obedece, e Deus faz a obra. Então o que Deus está falando para mim e para você? Ande pela fé, acredite que o que eu quero fazer na sua vida, o que eu vou mandar você fazer a partir de hoje, eu sou poderoso para cumprir a promessa. Você não precisa dar jeitinho de nada, você não precisa ficar falando nada, você não precisa ficar se sujeitando a nada, você só precisa obedecer a minha voz. Você só precisa fazer o que eu mandar. Você só precisa estar aonde eu mandar você estar. Você só precisa sair do local aonde eu falei para você não estar. E o resto, quem vai fazer? Deus. Você só precisa acreditar que quando as coisas estiverem dando errado, fique na minha presença, fique na posição, porque eu vou consertar as coisas para você. Você não vai precisar ficar andando atrás de bênção, porque as bênçãos te alcançarão. Amém, igreja? Tenha fé. E Deus ele vai fazer o sobrenatural, semana após semana, mês após mês, ao longo de todo o ano na sua vida. Se você crê nisso, glorifica ao Senhor. Aleluia. Diga, Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Porque o Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 16, no verso 24, se alguém vir após mim, se eu estou chamando você, olha só, e se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como caminhar para o sobrenatural de Deus se eu quiser fazer do meu jeito. Não tem como eu viver o sobrenatural de Deus se eu não tomar a minha cruz. E qual é a sua cruz? Eu não sei. Cada um sabe qual é a sua cruz. E cada um sabe o que tem que renunciar em sua vida.
Eu sei o que eu tenho que renunciar. Você vai dizer, o pastor, só falta ter uma auréola, ele não tem mais nada para renunciar. Você que não sabe, inocente. Certamente eu tenho coisas para renunciar na minha vida ainda. Eu preciso melhorar na presença do Senhor. E aí, o que eu estou dizendo com isso? Cada um tem que fazer uma autoavaliação. O que é que eu tenho que renunciar na minha vida? O que é que eu tenho que deixar de lado na minha vida? Qual é a cruz que eu tenho que carregar para agradar ao Senhor? Porque se eu não renunciar à minha carne, se eu não renunciar ao meu eu, se eu não renunciar às minhas vontades, eu não deixarei Deus fazer o que Ele quer fazer. E aí eu vou falar para você uma coisa: fazendo as coisas do seu jeito, certinho do jeito que você tem feito até hoje, os resultados têm sido favoráveis? Têm sido favoráveis? Então por que é que a gente não deixa fazer do nosso jeito e faz do jeito de Deus? Simples assim. Sai da sua parentela. Esquece o que papai e mamãe ensinou, se não estava na direção de Deus. Sai do meio do seu povo. Esquece os costumes, aquilo que era comum, que era normal. Esquece isso. Não te trouxe bons resultados até hoje. Sai do meio disso. Sai da sua casa, ou seja, sai daquele ambiente que era favorável, da sua rotina de vida. Quebra isso. Muda isso a partir de hoje. Permita que o Senhor, que o Espírito Santo revele a cada um de nós o que é que precisa ser mudado para que Ele se revele de forma sobrenatural na nossa vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia da semana. Eu te pergunto, você quer viver o sobrenatural de Deus? Amém. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Pergunta para o teu irmão, você quer viver o sobrenatural de Deus? Então, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor, sem perguntar para onde. Porque tem horas que a gente diz, Senhor, eu vou te obedecer, mas o que é para fazer mesmo, Senhor? E Deus não quer revelar. Deus não quer revelar. Imagina a mãe Maiara, pega as crianças, se arruma que a gente vai sair. Para onde? Bota a roupa e pronto. Não te interessa. Quem é que é a cabeça? Quem é que é a vida aqui? Sou eu. Simplesmente vai lá para que eu digo, vem comigo. Está entendendo? Porque são filhos. Não se mandam. Não tem idoneidade para decidir nada. Assim somos nós. Eu sou adulto com 52 anos de idade, mas perante Deus eu sou um pingo d'água. Eu não tenho maturidade para decidir nada. Então cabe a mim o quê? Obedecer ao Senhor. Se Deus falar, André, vai, eu vou. Se Deus falar, André, fica, eu fico. Não estou entendendo nada, Senhor. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. 2 Samuel capítulo 15. Obedeça. Não tenta entender. Está entendendo, Tiago? Tem gente que quer entender. Não tem que entender. Quem é o homem para entender Deus? Não tenta entender que tu vai ficar pinóia. Todo mundo que tentou entender Deus, ó, deu dó no cachorreta. Diga para o teu irmão, não tenta entender Deus. Diga para ele, só obedece. Gente, e é tão mais fácil só obedecer. Porque se eu obedeço, aí eu vou voltar às crianças. Vou estar lá a Aurorinha dos céus lá. Está lá, preocupada com nada. Está deitadinha, dormindo, daqui a pouco. Ela não está preocupada com nada. Gente, aprendamos isso. A gente não tem que andar preocupado com nada. Só precisa ser o quê? Só precisa ser o quê? Filho. Você só precisa ser filho. O Cauê está preocupado com alguma coisa? Tá, se tá, não sei porquê. Deve estar vendo muito desenho que... Tem os desenhos hoje que são estressantes, né? A criança está estressada assim, mas é porque o desenho é estressante. Mas preocupado com pão, com tênis, com camisa, com skate que tem que comprar, e com material escolar. Cara, você está preocupado com material escolar? Não tá, ele sabe que vai chegar. Eu passei. A gente só precisa ser o quê? Senta no colo do papai, faz carinho no rosto do papai, que os presentes todos chegam na sua mão.
Por que é que eu estou falando isso aqui? Porque se nós entendermos, olha o que eu estou falando aqui, se nós entendermos isso, gente, a gente vai viver muito melhor. A gente vai conquistar coisas que jamais pensávamos em conquistar nessa vida. Porque o Senhor fará chegar em nossas mãos. E para encerrar, olha o que está escrito no livro de Mateus, ainda no capítulo 25, capítulo 24, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveito, 26, por que proveito há ao homem ganhar, pois que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua salvação? Ou que dará ao homem recompensa pela sua alma? O segredo é fazer o que Abraão fez. Larga tudo. Esquece o conforto, esquece os costumes, esquece toda a ciência, todo o glamour do lugar onde você vivia, de tudo, de toda a fama, de todos os aplausos que se recebia, sabe? Esquece tudo! Simplesmente anda na direção do Senhor. Porque se nós andarmos na direção do Senhor, Ele vai cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Em contrapartida, quem não faz isso, além de perder as bênçãos que nós podemos viver nessa terra, tende a perder o quê? A sua alma, a sua vida. E não é isso que Deus tem para nós. Então está aqui lançado para você, está lançado para nós, o desafio desse ano. Gênesis capítulo 12, verso 3, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu não sei, eu estou ministrando a palavra, mas a palavra ela faz um efeito na vida de cada um. Eu não sei qual é a terra, eu não posso mensurar o que Deus vai fazer com você, mas uma coisa eu sei: Deus, a partir de hoje, está tomando você pelas mãos, se assim você quiser, para te conduzir a vitórias maravilhosas. Se você acreditar nessa palavra, se você entregar seu coração, se você acreditar que Deus chamou você para viver o sobrenatural, eu quero declarar para você que no final desse ano, quem te viu agora não vai reconhecer você no final deste ano. As pessoas que não deram nada por você vão sentar na sua mesa para dizer: verdadeiramente essa trajetória em sua vida foi um divisor de águas, porque quem te via no início do ano, e olha quem te vê aqui agora, e você vai dizer: o Deus que me chamou para andar com Ele é o Deus que mudou a minha história, que mudou a história da minha família, que mudou a história da minha parentela, e também pode mudar a sua história. E você vai dizer assim: se você está vendo a mudança na minha vida, venha você também experimentar do sobrenatural de Deus. E eu te convido hoje: sai da tua parentela, vem viver o que Deus reservou para você. Amém? Diga para o teu irmão: a partir de agora você está desafiado a vir viver o sobrenatural de Deus. Confia em Deus, persevera nos dias difíceis e entrega a tua vontade nas mãos do Senhor de forma incondicional, porque a palavra de Deus para você é ordem. A ordem de Deus para nós hoje é vitória. Aleluia. A palavra de ordem é vitória. Fique de pé nessa hora em nome de Jesus.